Olha lá, ele retornou Rocket City e retornou também rocketcity.com.br, que são palavras que a gente tem lá dentro. Isso aqui é fenomenal, porque quando a pessoa tá digitando, eu consigo já ir mostrando para ela algumas sugestões de digitação baseado nisso que ela tá criando. Fala Dev, beleza? Mais um Code Drop aqui pro canal e esses dias atrás eu tava precisando adicionar busca em um back-end que eu tinha. Basicamente eu precisava buscar em algumas informações que estavam salvas no meu banco de dados de uma maneira performática e sem gastar muito com isso. E aí eu fui procurando entre várias soluções, cheguei em Algolia, busca direto no Postgres, Elasticsearch e na última sugestão, na última alternativa que eu encontrei, que foi o Sonic, uma alternativa escrita em Rust para fazer buscas em dados que integra com outras linguagens como PHP, Node e vários outros drivers de linguagens que a gente já tem conhecimento. Então hoje a gente vai dar uma olhada no porquê que eu escolhi essa alternativa, quais são as limitações dessa alternativa, como que a gente pode fazer a integração desse meio de busca com o nosso back-end que já está pronto, como que a gente faz para fazer a indexação das buscas, como é que ele faz esse processo, um pouco de benchmark também de velocidade entre essas opções e também como colocar isso na prática, é claro, fazendo as buscas em cima de vários registros que a gente tem salvo dentro do nosso banco de dados. Mas antes da gente começar colocando a mão na massa, um pouquinho do porquê que eu cheguei nesse Sonic, que é essa alternativa feita em Rust, e quais foram as alternativas que a gente já percorreu aqui dentro da Rocket, o que a gente já testou e o que a gente sabe que funciona também e em relação a custos também e tudo mais. Vamos lá, a gente já utilizou todas as alternativas de busca que eu citei nesse vídeo, então a gente já fez busca pelo Postgres, busca pelo Algolia, busca pelo Elasticsearch e agora a gente está testando o Sonic para Eu tô testando o Sonic para algumas alternativas, para alguns projetos um pouco menores em que a busca é um pouco mais simples. Vamos lá, vamos entender um pouquinho para que serve cada uma das alternativas, as vantagens e as desvantagens. Primeiro, busca direto no banco de dados, como por exemplo fazer uma busca direto no Postgres ou no MySQL, utilizando os operadores like ou até aquelas buscas um pouco mais completas que a gente consegue fazer nos bancos de dados, né, trazendo até por relevância e tudo mais. Qual que é o problema disso? Vamos lá. Primeiro, é muito difícil controlar índices quando a gente vai trabalhar com esse tipo de busca. Então, a busca, quanto mais registros a gente tem, mais lenta ela vai sendo. Fica cada vez mais complicado da gente manter índices nas buscas, conforme a gente vai precisar fazer essas buscas em dados que são muito grandes, né? Que tem muita quantidade de texto lá dentro e tudo mais. Outra coisa que é muito chato de controlar dentro do banco de dados é quando a gente precisa fazer a busca com mais de um termo. Então imagina que eu tenho lá fazendo a busca em tópicos, né, do fórum, que é um caso que a gente tem aqui dentro da Rocket City. E aí eu quero fazer a busca por Node e Express. Muitos dos problemas que a gente acaba tendo quando a gente vai fazer a busca direto do banco de dados é que ele vai procurar por registros onde tenha Node ou Express. Ou ele não consegue tratar com relevância os registros que tem Node e Express primeiro, depois os que tem só Express e depois que tem o só Node. A gente não consegue dar uma pontuação, né? Tem muita coisa que é difícil da gente conseguir controlar lá dentro. O banco de dados acaba não lidando muito bem com isso. Tem plugin para banco de dados para conseguir fazer essas buscas, mas novamente o banco de dados, na maioria das vezes, bancos de dados relacionais, eles não são feitos para isso, né? Os modelos de indexação que a gente tem no banco não são feitos para isso, então na maioria das vezes não vale a pena. O próximo é utilizar um serviço que a gente já conhece, que seria o Elasticsearch, né? O Elasticsearch, se eu não me engano, é com certeza, se eu não me engano não, é o serviço mais famoso de busca que a gente tem desde 2000 e lá vai cacetadas. Inclusive, uma época eu conversei com o pessoal do Mercado Livre, lá no Mercado Livre, que a busca deles é extremamente rápida, eles usam tudo com Elasticsearch, eles têm, se eu não me engano, na época eles tinham 4 máquinas dedicadas, né? 4 máquinas físicas mesmo dentro do Mercado Livre, só para rodar o Elasticsearch lá dentro. Então imagina o trabalho que é para rodar as buscas, né? É o modelo de negócio. Então assim, o Elasticsearch ele é muito famoso, ele vem da stack da ELK, né? Da ELK Stack, que é o Elasticsearch, o Logstash e o Kibana. E o Elasticsearch, ele é o melhor de todos os mundos, né? Ele tem toda a parte de buscar com relevância, fazer score nas buscas, conseguir mostrar os termos, adicionar mais índices. Cara, dá pra fazer tudo no Elasticsearch, é com certeza a opção mais completa que a gente tem. E o Elasticsearch, ele também, a gente consegue rodar ele de forma open source e ele consegue rodar ele na cloud também, né? Pagando uma cloud pronta da própria Elastic e rodando nosso serviço lá dentro. Qual que é o maior problema do Elasticsearch? Vamos lá, eu diria
três problemas, né? O primeiro deles é o setup. O setup não é tão simples quanto é fazer o setup dessas outras alternativas. A gente tem que baixar o Elasticsearch, rodar num container ou assinar a cloud, né? Caso a gente queira um pouco mais fácil. E aí entra o segundo problema, que são os custos, né? A partir do momento que a gente usa uma Elastic Cloud, a partir do momento que a gente roda o Elasticsearch dentro de uma máquina construída por nós, os custos vão aumentando, porque o Elasticsearch ele precisa de um pouco mais de memória para conseguir rodar, não é simples, né? E quanto mais registros a gente vai tendo, mais vai dependendo da nossa máquina conseguir processar tudo isso. Porque o Elasticsearch, ele traz muitas funcionalidades lá dentro, não tem como a gente escolher apenas algumas daquelas funcionalidades para serem executadas, né? Não existem, digamos, não são plugins que a gente vai adicionando e vai tornando o Elasticsearch mais pesado. Ele vem completão e a gente usa o que a gente quer utilizar, mas todo aquele restante vem junto com o pacote. Então não tem como fugir muito de utilizar uma máquina um pouco mais potente para conseguir utilizar o Elasticsearch. E o terceiro ponto da questão do Elasticsearch é que não dá para ser feito somente por devs, na minha opinião. Eu acho que tem que ter um pouco mais, vai ter que exigir uma pessoa ali que tem um conhecimento um pouco mais avançado na parte de infra, para conseguir controlar, porque o Elasticsearch ele tem muitas configurações, muitas coisas relacionadas ao tipo de storage que tu vai utilizar para armazenar os caches das buscas, né? Caso você esteja fazendo self-hosted, né? Caso você mesmo esteja instalando o Elasticsearch na sua máquina, não utilizando o cloud, tem muitas configurações que você acaba tendo que fazer que vai demandar um estudo um pouco mais aprimorado em cima, não é simplesmente instalar e next e sair utilizando. Então foram esses três pontos, né? Claro que a gente utiliza Elasticsearch aqui dentro e é uma ótima alternativa. Eu não tô falando para você não utilizar, é uma das melhores alternativas que tem. Se você não tiver problemas com esses três critérios que eu falei aqui, vai com tudo, que é a melhor opção que tem hoje em dia. E aí a terceira opção seria o Algolia, né? O Algolia eu acho que todo mundo conhece aqui. O Algolia, eles têm inclusive um projeto muito legal que é de fazer a busca da documentação de projetos open source de forma totalmente gratuita. Então quando você vai fazer a busca lá dentro da documentação do React, da documentação do React Native, de qualquer outra biblioteca que a gente conhece, quem está fazendo essa busca é o Algolia, né? O Algolia aqui que é uma plataforma de busca, assim como um Elasticsearch da vida. Eu acho que por baixo dos panos eles devem rodar até uma infra muito semelhante, e eles te cobram baseado em quantas buscas tu tem e quantos registros tu tem. E se você tem poucos registros, poucas buscas dentro do seu sistema, a precificação ela vai ficar super tranquila de ser utilizada. Inclusive, um dos pontos bons do Algolia é que você não precisa se preocupar com a grande maioria das coisas, que as configurações elas são praticamente totalmente automatizadas. Então você se preocupa só em injetar os dados dentro do Algolia e pronto, acabou. Depois o Algolia lida com toda a parte de busca para você. Você consegue ter algumas configurações, né, mais configurações dentro do painel, mas o Algolia é o sistema tudo em um, totalmente automatizado. Para quem não tem problemas com precificação, com certeza é a melhor solução que a gente tem. E se fosse para botar o único ponto ruim, é que quanto mais buscas você tem, quantos mais registros você tem no banco de dados, mais você paga. E chega um momento que fica pesado pro bolso, e aí, claro, depende do seu negócio, depende do quanto a busca é importante pro seu negócio. Se faz parte do modelo de negócio, a busca é core da aplicação e você está disposto a pagar por isso, o Algolia vale super a pena. E aí, então, dentro de todas essas opções, tanto o Algolia quanto o Elasticsearch, eles são mecanismos de busca, né, feitos para realmente você ter muito controle sobre os dados, você tem muitas opções, muitas funcionalidades. E aí eu fiquei correndo atrás de alguma solução que fosse um pouco mais simples, né, que eu pudesse simplesmente digitar ali parte do texto, ele me desse sugestões de tópicos, né, e que fosse realmente assim uma busca muito simples. E aí aí eu cheguei nessa última solução, que é o Sonic, né? O Sonic, até pelo nome, né, não preciso falar de onde que veio o Sonic, né? Mas o Sonic é um mecanismo de busca criado em cima da linguagem Rust, e a premissa dele é conseguir, mesmo com uma alta escala de dados, né, com uma larga escala de dados, mais de 1 milhão de registros no banco de dados, por exemplo, conseguir ser muito performático e consumir pouquíssima memória. Então, inclusive, alguns benchmarks que eles fizeram aqui, com 1 milhão de registros dentro do banco de dados, fazendo várias operações de busca, a média do retorno desses resultados da busca foi de 0,850 milissegundos, ou seja, não é nem 1 milissegundo, é 85% de 1 milissegundo. Então imagina a velocidade que a gente tem para conseguir fazer essas buscas. Além disso, esse Sonic ele consegue rodar em incríveis 2 megabytes de RAM, de memória RAM. Então assim, é um negócio extremamente complexo e difícil de entender como que conseguiram chegar nisso. Na verdade 2 megas de RAM não, na verdade 30 megas de RAM, mas mesmo assim, cara, 30 megas de RAM é uma coisa ridiculamente
baixa comparado com as máquinas que a gente tem disponíveis hoje. Mas a gente vai testar esse carinha, vai ver como utilizar ele, quais são as limitações também, entender um pouquinho mais do Sonic. Mas tinha uma outra coisa que eu queria falar antes, que eu acabei esquecendo. E aí eu vou lembrar durante o vídeo, caso seja importante, senão eu não vou lembrar, e é isso aí. Mas dando um pouquinho uma olhada aqui no Sonic, então, a gente pode ver que ele foi criado aqui na França e tudo mais, em Rust. Ah, eu queria mostrar um exemplo, né? O Rust, esse Sonic, ele foi criado por causa do Crisp. O Crisp, quem não conhece, é uma plataforma de helpdesk, né? De chat, de atendimento ao cliente. E eles têm lá uma central aqui, né? O meu tá em tema preto, que eu tô usando aqui o Dark Reader, tá? Mas é branco aqui. Mas aqui você pode, por exemplo, buscar, ó, web, site. Ó, ele faz essa busca e retorna as sugestões, tá vendo? Isso aqui, essa busca é feita com o Sonic. Isso é muito legal porque é muito rápido, a gente já viu. E o Sonic, ele nasceu de um propósito de ser uma busca simples, tá vendo? Esse aqui é o tipo de busca que o Sonic é perfeito. São buscas de páginas, de documentos simples, não de muitos dados, buscas que a gente precisa controlar relevância, múltiplos termos, são buscas simples, pra gente usar, por exemplo, em helpdesk, busca de documentação, busca de blog, né, que também pode ser uma coisa simples, mas quando a gente precisar de uma busca um pouco mais complexa, talvez o Sonic não seja a melhor opção, e inclusive eles falam isso lá dentro da própria documentação aqui, que tem várias limitações. Então aqui tem um pouquinho das features do Sonic, eu não vou ler uma por uma delas, porque a gente vai falar mais sobre elas conforme a gente for utilizando essa ferramenta na prática. Aqui tem as várias maneiras de utilizar o Sonic em produção, então você pode utilizar ele diretamente com o Rust, né, utilizando o Cargo, que é o Package Manager lá do Rust. Podemos utilizar via Docker também, instalar ele via Homebrew para quem está no Mac, e tem vários tipos de configurações que a gente pode fazer. Mas lembrando que o Sonic, ele é apenas o mecanismo de busca. Então, por mais que ele seja escrito em Rust, a gente consegue ter o nosso back-end escrito em qualquer linguagem. Então, o nosso back-end não precisa estar escrito em Rust. E aqui, inclusive, o Sonic já deixa duas bibliotecas oficiais, ou seja, escritas pela própria equipe do Sonic, para integração com back-ends escritos na linguagem Node, né, no JavaScript, e no PHP também. Então, esses são os pacotes oficiais. Mas se você estiver utilizando outra linguagem, tem pacotes da comunidade, que também são bem mantidos para todas as tecnologias. Então tem para Rust, para Python, para Ruby, para Go, para PHP também, porque tem aqui o Laravel Scout, né? Quem já usa Laravel sabe do Scout lá do Laravel, que é a biblioteca do Laravel para integrar com mecanismos de busca. Java, Elixir, Crystal, Nim, .NET e por aí vai. E ele suporta também, muito legal sobre o Sonic, é que ele suporta múltiplos idiomas, né? Mas, Diego, qual que é a lógica de suportar idiomas? Por que na busca a gente precisa de idiomas? Porque, concorda comigo que existe pluralização nas palavras, existe autocomplete. Então, por exemplo, se eu for escrever lá dentro, pessoa é muito podre, né? Mas se eu for escrever, por exemplo, aplicação, né? É um termo em português, e se for no plural fica aplicações. Só que se no post tiver escrito aplicações e eu buscar por aplicação, será que ele deveria encontrar? No caso do Sonic, ele consegue tratar isso, porque ele tem todo o dicionário das palavras, o plural das palavras, e conseguir saber exatamente também sobre erros de português. Então, às vezes, se eu escrever aplicação, né, ou se eu escrever tauba, ele vai falar pra mim, opa, você não quis dizer isso aqui. Na verdade, ele não vai falar isso, mas ele vai entender que aquilo lá é o resultado, tipo Google, quando você escreve uma palavra errada, ele busca pelo termo correto, mesmo que você escreveu errado. Ele até diz, você quer procurar pelo termo errado, ao invés de procurar pelo certo, que eu tô fazendo já pra você? Então, tendo essas traduções, a gente consegue fazer isso de uma maneira bem legal. E aqui tem também vários benchmarks do Sonic sobre quão rápido e leve ele é, né? Então tá aqui o exemplo que eu falei de executado 1000 operações de busca em cima de uma base de dados com 1 milhão de registros de mensagens, né? Mais ou menos 100 mega de dados. E aqui ele faz várias operações e a média, por exemplo, de busca desses dados ficou em 0.880 milissegundos, né, que é nanosegundos, sei lá o que é isso. E a média para incluir um novo registro ficou em 0.275 milissegundos. Alguém que entende aí, sei lá, isso aqui é da matemática ou da física, me fala o que é. Eu acho que é nanosegundos, né? Eu não tenho exatamente essa resposta. E aqui uma das coisas que é muito importante a gente levar em conta na hora que a gente vai escolher o Sonic é o que eu falei antes. O Sonic, ele é feito para ser um mecanismo de busca para coisas simples, não para coisas complexas. Então ele tem várias limitações, né? Ele tem limitação, por exemplo, na questão de fazer
trazer busca por relevância, né? Fazer um scoring dentro dos nossos registros, né? O Elasticsearch faz isso muito bem, o Algolia faz isso muito bem, que é, por exemplo, tem resultados da busca que são mais relevantes que outros, né? O Sonic não, ele retorna todos que ele encontrar, não por ordem de relevância, né? O Elasticsearch ele já faz essa ordem, né? O Sonic a gente não consegue também destacar a palavra que foi buscada dentro do corpo daquele conteúdo, ele retorna só a referência pro conteúdo que foi encontrado, né? Pro registro, pra entidade que foi encontrada. Então tem algumas coisas assim, mas tem várias coisas aqui dentro que estão explicadas das limitações do Sonic que vale a pena você dar uma olhadinha caso você esteja querendo colocar o Sonic dentro de um projeto já em produção. Então agora que a gente falou bastante, né, eu falei bastante sobre as diferenciações dessas ferramentas e tudo mais, falei sobre benchmarks e tudo mais, a gente vai começar a colocar na prática. Eu fiquei 15 minutos aí mais ou menos só explicando o porquê dessa tecnologia e quais alternativas a gente tem hoje no mercado, mas era um conhecimento que eu precisava passar, porque talvez você esteja querendo adicionar busca no seu back-end e assim você já tem todo o leque de ferramentas dentro já disponível para você. E eu quero trazer também vídeos sobre Elasticsearch, sobre Elasticsearch, principalmente aqui para dentro do canal. Mas, beleza, vamos continuar na prática agora. O que a gente vai fazer agora para começar a visualizar isso em um projeto real? A gente vai desenvolver um back-end muito simples, que na verdade ele não vai ter nada, assim, é só um back-end para ter duas rotas ali de busca e de cadastro de uma nova informação. Eu vou fazer ele em Node, poderia ser em qualquer linguagem, como eu falei, o Sonic ele integra com grande parte das linguagens que a gente utiliza no back-end. Então eu vou subir um serviço do Sonic num Docker na minha máquina. Vou subir o Sonic, vou testar se ele está utilizando. Depois de subir o serviço do Sonic, eu vou construir uma API em Node muito simples, tá? Não se preocupa que não vai ter banco, não vai ter nada disso, é muito, muito, muito simples. Eu vou realizar algumas operações de cadastrar alguns dados, realizar algumas buscas e depois, se sobrar tempo, a gente pode fazer alguns testes importando uma larga escala de dados e fazendo algumas buscas em cima desses dados. Mas vamos lá então entender como é que isso funciona. Taca aí pau. Bora lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro é criar... Eu criei uma pasta aqui dentro do meu computador chamada Sonic Search, que é onde eu vou colocar o projeto. Ela está totalmente vazia. Eu vou criar aqui... Eu vou abrir isso aqui no Visual Studio Code já para facilitar. E aqui eu vou criar duas pastas. Uma que vai ser Sonic e uma que vai ser o meu back-end mesmo, em Node, né? A Sonic aqui vai ficar as minhas configurações do Sonic em si. E aqui eu vou criar uma pasta onde vai ficar a minha API. Eu vou chamar de API mesmo. Beleza, dentro do API, o que eu vou fazer? Vai ser um projeto em Node, então vou dar só um yarn init, yarn add express. Poderia fazer em TypeScript também, eu vou fazer em JavaScript para ser um pouco mais rápido. src, e vou criar aqui um server.js, const express igual require express. E aqui eu vou fazer simplesmente const app igual express app.listen. E aí depois a gente vai ter as nossas rotas aqui dentro. Então eu vou ter uma rota para cadastrar alguma coisa. Então vamos supor que a gente esteja fazendo busca de... Sei lá, vamos pensar numa coisa... Pensando no helpdesk mesmo, né? Então vamos imaginar que a gente tenha páginas, né? Então eu cadastraria páginas dentro da minha aplicação. É claro que essas páginas, elas deveriam ser elas seriam salvas, tipo, salvar no banco de dados. Eu precisaria salvar a página no banco de dados e adicionar essa página também no mecanismo de busca. Então, uma das coisas que tem que ficar muito claro para quem está utilizando o mecanismo de busca externo, né, que não está utilizando o próprio banco de dados, é que quando você vai cadastrar uma informação, você precisa cadastrar tanto no banco quanto no mecanismo de busca. Então, tanto o Elasticsearch, Algolia, o próprio Sonic, né, você precisa salvar nos dois lugares. Ele não vai pegar os dados do seu banco de dados e fazer a busca. Até também, se um dia você for fazer uma migração, eu vou começar a usar o Sonic a partir de agora, ou o Elasticsearch a partir de agora. Você vai ter que pegar todos os dados que estão no seu banco e indexar todos esses dados dentro do Sonic. Até porque o processo de indexação desses registros ele é feito de maneira diferente, né? No banco de dados a gente tem um tipo de... os dados eles são organizados de uma forma. No caso do Sonic, por exemplo, eles são organizados numa forma de... Se não me engano, numa hash table, se não me engano. Na verdade, é um grafo, né? Ele vai pegando cada letra e vai apontando para a próxima letra e tudo mais. É um esquema bem doido, ele explica lá no próprio GitHub. É doido, mas é muito comum na estrutura de dados para conseguir ter uma indexação mais relevante. Mas aqui, então, a gente vai fazer um cadastro, eu retornaria aqui um status 201 de created, né? E retornaria um JSON vazio ou só um send mesmo. Mas aqui a gente vai fazer logo as operações. E aí eu faria também uma rota chamada search,
que também recebe HackRes, e ela faria aqui a busca dos registros, né? E aqui não faria a busca de registros no banco de dados em si, é mais a busca no mecanismo de busca, né? No mecanismo de busca, que é o Sonic nesse caso. E aí depois eu vou colocar uma nova rota aqui que é Suggest. Esse Suggest, a gente ainda não falou sobre ele, mas é uma das funcionalidades que o Sonic tem, que é muito legal, que o Elasticsearch também tem, que é sugerir um termo de busca baseado em metade do termo que a pessoa está digitando. Então a pessoa digita exp, né, por exemplo, que ela quer falar express, a gente já consegue completar aquilo com o restante do texto, né? Então é fazer essas sugestões baseado nas palavras que existem dentro dos registros que a gente tem salvo na busca. É muito legal isso também e a gente vai mostrar isso na prática, como é que funciona. Beleza, então agora que as minhas rotas aqui da minha API elas estão praticamente prontas, eu vou simplesmente aqui no meu package.json adicionar um script chamado dev, que ele vai executar node src/server.js. E aqui eu poderia botar, pelo menos, adicionar o nodemon, né? Só pra gente não se perder na hora que precisar ficar reiniciando aqui a nossa aplicação. Então, trocar aqui para nodemon. E aí eu rodo aqui o yarn dev. E aí a nossa aplicação já tá rodando aqui sem problemas nenhum. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui vou criar um novo terminal, né? Eu deixei a minha aplicação rodando lá no terminal anterior. E agora eu vou fazer a configuração do Sonic em si. Então eu vou acessar aqui a pasta do Sonic, que é onde vai estar a nossa configuração aqui. E eu vou seguir lá dentro do próprio GitHub aqui do Sonic o passo a passo para eu conseguir configurar o Sonic através do Docker, que é o que eu estou utilizando. Então o meu Docker já está rodando aqui, ó. Isso é muito importante a gente lembrar. E aí para rodar o Sonic, a primeira coisa que eu preciso fazer é baixar a imagem do próprio Sonic. Eu já tenho baixado aqui, se eu não me engano, então ele não vai baixar nada. E aí rodar. Então eu vou aqui, Docker run. Eu já tenho um exemplo aqui de configuração do Sonic, então eu vou passar por ele de uma maneira mais rápida. Então eu vou dar docker run -p, que é a porta que eu vou executar o Sonic, então na 1491. -v, né, que é um volume do Docker. Eu estou simplesmente mapeando um arquivo ou um diretório para um diretório dentro do container ou para um arquivo dentro do container. E aqui eu estou basicamente passando o caminho inteiro aqui, ó, home, Diego, SF, www, YouTube. Aqui tá search Rust, mas o nome do meu app é Sonic Search, aí dentro eu tenho uma pasta Sonic e dentro eu tenho que ter um arquivo chamado sonic.cfg. Então eu vou criar aqui um sonic.cfg, beleza? E aí eu mapeio também outro arquivo aqui, Diego, YouTube, deixa eu trocar aqui de novo, não é Search Rust, é Sonic Search, que é o nome da minha pasta, Sonic, e eu tenho uma pasta aqui dentro chamada Store. Essa pasta não está criada ainda, eu não preciso criar ela vai ser criada sozinho. Dentro dessa pasta Store é onde vai ficar armazenado todos os dados que o Sonic precisa para realizar a busca, né, os índices e tudo mais. É como se fosse o banco de dados do Sonic, que ficam em arquivos físicos mesmo, né? Eu não vou dar Enter nesse comando ainda, por quê? Porque eu preciso criar essa configuração aqui do Sonic. Então se eu for lá dentro do aqui do Sonic, eu preciso primeiro pegar um exemplo de configuração. Então, aqui ó, use the sample config.cfg. Então ele vai botar a gente aqui nesse arquivo, ó. Eu vou pegar todos os dados desse arquivo aqui, coloco aqui dentro. E aí ele fala aqui, ó, aqui na configuração do Sonic, que quando eu estou utilizando o Docker, eu tenho que trocar algumas coisas no configuration file. O primeiro é o channel.inet, trocar para 0.0.0.0.1491. Então isso aqui, ó. Então a gente vai trocar exatamente para esse registro aqui, channel.inet. E aí aqui tem mais algumas coisas aqui dentro. Store.kv.path. Então a gente vem aqui embaixo, ó, store.kv.path. A gente vai colocar isso aqui. E lá embaixo, nesse store.fst.path, também a gente vai trocar para isso aqui. Beleza, já temos todas as configurações feitas. E agora sim, eu posso rodar o container do Docker. Ele vai começar aqui a rodar e ele vai ficar executando como eu não rodei ele com o "-d", né, no modo detached, ele vai ficar executando aqui. Caso eu queira que ele fique rodando em background, eu posso cancelar isso aqui e simplesmente adicionar o "-d" aqui no final. Eu acho que tem que ser antes do nome, aqui. E agora sim, ele vai ficar executando em background. Então tá aqui o Sonic já executando. Caso eu queira testar se o Sonic está funcionando,
eu não vou conseguir testar ele via acessar localhost 1491 no meu browser. Uma das coisas que é muito importante falar sobre o Sonic é que todas as operações de busca que a gente faz no Sonic, ou as operações de inserir um novo dado lá dentro, elas não são feitas via HTTP, ou seja, não é uma chamada HTTP que o nosso back-end faz para o Sonic, até porque teria uma latência não enorme, mas muito maior do que aquela latência que a gente tem lá de menos de 1 milissegundo para fazer a busca. Então a gente utiliza, todo o protocolo de comunicação é feito através de TCP, né, que é um protocolo de comunicação bem mais de baixo nível, que consegue ser muito mais rápido que fazer um HTTP, né, uma requisição HTTP ali para o nosso mecanismo. Então, bora lá. Agora que a gente já tem aqui o nosso Sonic configurado, a gente pode ver que ele criou uma pastinha chamada Store aqui dentro. Aqui que vai ficar o banco de dados do Sonic. Então, sempre que a gente for fazer a adição de um novo registro lá dentro, tudo isso vai ficar ali dentro. E agora aqui deixa eu pegar minha colinha aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar um novo registro dentro do Sonic. Então aqui eu tenho a minha app.postpages. Então quais dados que eu vou ter dentro da minha página, né? Quando eu for criar uma página. A minha página ela pode ter um título, ela vai ter um conteúdo. Que mais que a gente tem na página? Eu acho que seria basicamente isso, né? Então isso aqui viria dentro do meu hack.body. Agora só para eu gerar um ID para a página, né? Como eu não tenho banco de dados, eu não consigo fazer um auto-increment, qualquer coisa assim. Eu vou baixar o módulo UID do NPM, né? E agora eu vou fazer um require o UID, e na verdade eu quero importar daqui de dentro o V4, que é a versão 4 do UID, as o UID. Então eu vou... não posso fazer isso aqui. Eu tenho que fazer... Acho que é dessa forma aqui. Faz tanto tempo que eu não uso o require que já nem lembro mais. Mas o UID basicamente é Universal Unique ID, né? Que é um ID único universal. Então a gente tem uma forma de gerar IDs... IDs, né, em formato texto. E aqui eu vou fazer um const ID igual o ID, então eu vou gerar um ID para cada página que eu inseri aqui dentro da minha aplicação. E aí eu vou, teoricamente eu precisaria cadastrar essa página dentro do banco de dados, né, então aqui eu vou até deixar marcado, cadastrar página no banco, mas eu não tenho banco, então é isso aí. E agora eu preciso fazer a conexão do Express com o Sonic. Para isso eu vou começar instalando uma biblioteca chamada Sonic Channel, que é a biblioteca do Sonic, é a biblioteca oficial de integração do Sonic com o Node.js. Eu vou fazer aqui um const Sonic é igual a require Sonic Channel, beleza? E aí, agora eu vou começar definindo uma constante aqui dentro, chamada Sonic Channel ingest. Não sei exatamente como é que fala essa palavra aqui. Que eu vou utilizar sonic.ingest, ou eu posso pegar e fazer uma desestruturação aqui diretamente. Cara, como me agonia eu não tá com TypeScript. Eu não consigo saber a definição de tipos, ele não dá IntelliSense pra mim. Deixa eu ver se eu adicionar o types Sonic Channel. Quero ver se ele funciona dessa forma. Não, tá. Tudo bem, vamos continuar aqui. Então, eu vou utilizar sonic.ingest mesmo. E aqui ele recebe alguns parâmetros, né? O que é ingest, na verdade? O Sonic ele tem duas coisas que a gente consegue utilizar dentro dele. O ingest e o search. O search é quando eu quero fazer uma busca. Então é um canal para eu conseguir realizar buscas dentro do Sonic. O ingest é quando eu quero inserir uma nova informação dentro do Sonic. Um novo registro para busca e tudo mais. Aqui eu vou passar o host, que é onde que está o servidor do Sonic, que é no caso o localhost. A porta que o Sonic está rodando, que é a 1491. E eu vou passar aqui também a nossa senha do Sonic. Então, se eu for lá na configuração do Sonic... Maluco! Eu rodei alguns comandos aqui dentro da... Então, eu tinha rodado alguns comandos na pasta errada e eu reclamando que tava sem TypeScript, né? Porque eu simplesmente instalei o Sonic Channel no lugar errado e por isso que... O que mais que eu instalei coisa errada aqui, será? Tá, Sonic Channel, Express... Nossa, nem o ID foi... Diego Cabeçudo. Beleza, agora... agora já deu aqui a IntelliSense, né? Então já tá aqui o ingest, eu já consigo observar. Tá, aqui na autenticação a gente tem que botar essa senha aqui, ó, que tem aqui em cima. Auth password, né? Que aqui tá secret password, super... claro que aqui você tem que colocar uma senha, acho abaixa com a cabeça no teclado, alguma coisa assim, e aí você vai ter uma senha mais segura, né? Então aqui eu vou botar secret password. E agora eu vou utilizar esse canal aqui para fazer a inserção de novos dados dentro do Sonic, para eu conseguir realizar buscas depois nesses dados. Então aqui na hora que eu cadastro uma página, eu vou fazer o seguinte. Uma coisa só antes, tá? Eu preciso executar um Sonic Channel ingest.connect. Ele vai fazer a conexão, ele precisa fazer a conexão, e daí quando a conexão estiver pronta, quando eu tiver o evento connected, eu vou dar um console log aqui só para ver se ele conectou mesmo. Então eu vou escrever aqui, ó, conectou.
Deixa eu salvar isso aqui agora, voltar lá para onde está executando meu servidor Node. Cannot read property connect of undefined. Deixa eu ver se eu preciso... Deixa eu ver se eu importar o ingest assim... Ah, aqui é new, né, acho. Isso, new ingest. Agora sim. Salvar. Olha lá, conectou. Então ele já conectou com o nosso servidor do Sonic, ele já consegue fazer a inserção de novos dados lá dentro. E agora aqui dentro, o que eu vou fazer é basicamente dar um await sonic channel ingest.push, que é o método que eu vou utilizar para colocar uma nova informação lá dentro. E aqui esse método ele recebe 3 parâmetros obrigatórios, os primeiros parâmetros obrigatórios. Primeiro é qual tipo de informação eu estou colocando lá dentro do Sonic. Seria qual tabela que eu quero salvar essas informações. E aqui eu posso colocar o que eu quiser. Né? Essa primeira informação eu vou colocar como pages, né? Que é o tipo do recurso que eu estou salvando lá dentro. O segundo aqui dentro, se eu não me engano, o Sonic chama de collection, né? A collection ela seria, por exemplo, uma separação. Pensa assim, lá dentro da plataforma da Rocket City, a gente tem vários fóruns. Tem o fórum só para alunos do Bootcamp, fórum para quem fez Launchbase, fórum que vai ter para o Starter. Então tem vários fóruns. Todos os tópicos que eu estou salvando, eles são a mesma coisa, são tópicos. Porém, eles estão em coleções diferentes, em fóruns diferentes. Eu estou no fórum do GoStack ou no fórum do Launchbase, são como se fossem categorizações, entende? Então aqui, ó, como a gente não vai ter categorizações dentro das páginas, eu vou utilizar a Collection Default, né, que seria a Collection padrão. Não existe Collection Default, eu estou dando o nome Default, poderia, sei lá, ser... batata aqui, mas qualquer coisa mesmo. Então eu tô dando o nome porque eu só tenho uma collection, mas pensa na collection como uma separação. Eu não sei se é assim que ele chama, mas é basicamente isso. Lá na documentação tem todos esses termos. E o próximo aqui é... Beleza, vamos lá. Eu fiz a busca e encontrei 3 páginas que batem com os termos de busca que você está procurando. O que você quer que eu retorne para você conseguir identificar essas páginas? E geralmente, nesses casos, a gente quer que ele retorne para a gente o ID das páginas, porque eu não vou salvar todo o conteúdo da página dentro do Sonic. Não faz sentido, senão vai ficar muito pesada a minha base de dados. Eu não vou salvar todos os dados que eu tenho na minha base de dados de páginas dentro do Sonic também. Eu não vou utilizar só dos dados que o Sonic me retorna para montar todo o retorno para o usuário na hora que ele fizer a busca. Então aqui o que eu quero? Eu quero o ID das páginas. Por isso eu vou salvar da seguinte forma: page, 2 pontos, e vou colocar o ID da página, para eu saber que isso aqui é uma página com tal ID. Por que eu botei esse page aqui na frente? Já não está representado aqui na própria busca, porque com o Sonic eu posso fazer ao mesmo tempo a busca de alguns termos em recursos diferentes. Então eu posso buscar ao mesmo tempo em páginas, sei lá, em qualquer outra coisa que eu não veio na cabeça, qualquer outro nome. E aí eu preciso identificar o que é cada coisa que foi retornada para mim, né? Sei lá, eu vou fazer a busca num fórum. Eu posso fazer a busca no tópico, né, do autor, na resposta, em comentários. Aí ficou legal o exemplo. E aqui agora eu vou passar como quarto parâmetro o conteúdo da página, ou seja, qual é o conteúdo que é buscável. Né? Então aqui eu vou fazer, por exemplo, a página ela deve poder ser encontrada pelo título e pelo conteúdo dela. Então são por 2 parâmetros. Nesse caso aqui, o Sonic ele não permite a gente colocar um objeto, mais de uma informação. Então o que eu vou fazer? Eu vou concatenar o título com o conteúdo da página, como se fosse uma coisa só. Então aqui eu vou colocar o título da página, vou dar um espaço e vou colocar o conteúdo dela. Então agora o título e o conteúdo da página, pro Sonic, eles são as mesmas coisas. Beleza? E aqui o último parâmetro, que eu vou colocar lang como por, beleza? Por que é por, né? Por que não é PTBR? Porque ele está utilizando o padrão UT... deixa eu lembrar exatamente qual que é o padrão que eles utilizam aqui dentro. Eles usam o padrão de idiomas... Deixa eu ver se eu lembro. Language, UTC, sei lá o que eles utilizam. Olha... Aqui, ó, eles usam, se eu não me engano, pelo ISO Code do idioma. Então, se você procurar por ISO Code no Wikipedia Languages, você vai cair mais ou menos numa listagem que vai conseguir te dar direção sobre isso. Aqui que eu tô com... Acho que é por causa do Dark Reader. Olha aqui, ó, basicamente, ó. Esses aqui são os ISO Codes e o nome da linguagem. Então, se você for em português...
Tá aqui, ó, português, ele vai cair aqui por, beleza? Altas explicação, né, pra uma coisa simples. Mas vamos lá. Aqui então agora já tem o nosso idioma em português. Isso aqui ele vai fazer a inserção, então eu não preciso retornar nada, eu vou simplesmente salvar. Await is only valid... Agora foi, ó, já conectou. O que a gente vai fazer agora? Vamos abrir o Insomnia. Deixa eu abrir aqui uma nova workspace chamada Sonic. Agora eu vou fazer aqui cadastro de página. Vou botar aqui no método tipo post o JSON aqui da página. A gente vai enviar aqui um título para a página. Então, para a gente deixar isso aqui bem realista, eu vou entrar no helpdesk da Rocket, que eu não lembro em qual endereço que tá. rocketcity.com.br. Central de ajuda. Não lembrava o endereço, beleza. E aqui vamos pegar uma página qualquer, ó, sobre a plataforma, como preencho o meu perfil na plataforma. Então a gente vai cadastrar isso aqui, ó. O título vai ser como preencho o meu perfil na plataforma. E aqui a gente vai ter a descrição, que eu não vou colocar tudo, né, porque tem algumas imagens aqui e tudo mais. Vamos pegar todo o texto aqui e depois a gente tira as imagens. Então a gente vai colocar aqui no content da página. Tudo isso aqui, deixa eu tirar só as imagens aqui dentro. E aí eu acho que aqui... expected string... Provavelmente é porque tá como multiline. Então deixa eu colocar aqui tudo na mesma linha. Beleza. E aqui HTTP localhost 3333/pages para cadastrar. Vamos dar um send. E aí... Deu erro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cannot destructure proper... tá. Eu esqueci de fazer o app.use express.json para ele entender JSON, né, na entrada de dados. Agora vamos lá. Insomnia, dá um send, beleza? Já cadastrou. Então, teoricamente, o Sonic já está ciente desse novo dado. Só para a gente não ficar com um único tipo de informação, vamos aqui no como excluir minha conta. Copiar aqui também e fazer um cadastro de duas informações diferentes. Então vamos aqui, como excluir minha conta, e vamos pegar aqui, esse aqui é um pouquinho mais reduzido o conteúdo. Colamos aqui dentro, tiramos as imagens, deixamos o texto aqui tudo numa linha só. Isso aqui é por causa do Insomnia mesmo, né? Não é por causa do o texto numa linha só, né? Não é por causa do Sonic. Vou cadastrar aqui também, e beleza, já cadastrado. A gente pode ver que tá muito rápido isso aqui. Tá, claro, tá rolando em localhost, né? Não tem nem o que falar muito, né? Algo que vai rodar rápido mesmo. Mas agora a gente vai começar a fazer a busca desses dados para ver como que tá rolando. Então aqui na busca, o que eu preciso fazer? Eu vou criar aqui um const Sonic Channel Search, que não é mais um ingest. Eu vou importar aqui, ó, search. E aqui dentro eu vou pegar os mesmos dados que eu tenho aqui no host, port e auth. E aí aqui eu faço a mesma coisa para fazer a conexão. Então eu dou um Sonic Search, Sonic Channel Search. E agora se eu salvar, ele tem que dar 2 conector, né? Pro ingest e pro search. E agora aqui embaixo no search, o que eu vou fazer? Primeiro eu preciso saber qual termo que a pessoa está buscando, né? Então eu vou pegar o que de dentro do rec.query. Então lá dentro do Insomnia, eu vou ter uma rota de busca. Ela é do tipo get, não vai ter corpo, né? Não, nobody. Aqui no query, eu vou enviar um parâmetro que é qual busca que eu quero fazer. Então eu vou procurar pela palavra conta. Perfeito? E aí eu vou pegar isso aqui de dentro do rec.query. E aí para pegar os resultados da busca aqui dentro, eu vou fazer um const results é igual await. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Await Sonic Channel Search.query. E aqui eu vou passar basicamente alguns parâmetros. O primeiro, qual o dado que eu estou querendo buscar. Então eu estou querendo buscar nas pages, qual a collection, default, né? Então pages e default, que é onde eu inseri. Aqui qual que é o termo de busca, então que é o que aqui, o termo, né, que a pessoa está fazendo a busca. E por último, o idioma. Então eu vou botar aqui lang por, né, português. E aí aqui agora eu vou retornar os meus resultados como um JSON mesmo lá pro meu front-end, pro meu Insomnia. E agora eu vou realizar a busca. E ele deu erro, porque eu usei await fora de uma função assíncrona. Vou dar um send. E aqui é search, na verdade, né?
Beleza, meu Insomnia travou. Search, dá um send. E aí a gente pode ver que ele retornou aqui a page com o ID. O ID da página que tinha aquele conteúdo, né? Aqui eu não vou conseguir ver muitas informações da página, porque eu botei para ele retornar apenas isso. Mas provavelmente foi dessa página aqui, porque tem conta escrito aqui em cima. Aqui, ó, se eu for, por exemplo, nessa outra página e pegar uma outra palavra que está escrito aqui dentro, por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui uma palavra... meu perfil, né? Que é um texto um pouquinho maior. Então, meu perfil... ele vai retornar, provavelmente, ó, o outro post, que é esse aqui. Como é que eu sei? Porque, é fácil, dá pra ver aqui. Não, brincadeira, eu sei porque ele trocou o ID e só tinha 2 cadastrados e o termo foi exatamente o que eu procurei. Mas, outra coisa que ele faz muito bem, então, é a questão dos erros em português, né? Então, eu espero que ele faça bem nesse caso aqui. Às vezes ele demora um pouquinho para processar essas coisas, tá? Ele vai aprendendo conforme o usuário vai fazendo as buscas. Então, por exemplo, plataforma. Se eu escrever plataformas, né, e dar um send aqui, ó, ele encontrou. Ele consegue fazer, encontrar o plural, o singular e tudo mais. Se eu escrever plataforma, vamos ver se ele consegue, ó, ele conseguiu buscar também. Então ele é a prova de usuário também que às vezes não tem o português tão refinado, né, e por aí vai. Mas tudo bem, às vezes na digitação ali a gente acaba errando algumas letras e ele corrige pra gente, isso é fenomenal. E outra coisa que eu queria mostrar é a questão das sugestões, né? Que é uma parte muito massa também que a gente tem dentro do Sonic. Então aqui, ó, eu vou copiar mais ou menos... aqui eu vou criar na rota suggest. Eu vou pegar aqui o termo novamente de dentro do rec.query. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um const results é igual await sonic search, sonic channel search ponto suggest. E aqui eu vou passar novamente pages, pages, default, e vou passar aqui agora o minha string de busca e quantas sugestões eu quero que ele me retorne. Então aqui eu vou retornar um limite de 5 sugestões, beleza? E aqui, ó, não preciso passar o idioma, tá? Por quê? Porque como os dados eles já foram inseridos em um idioma específico, na hora que ele for fazer as sugestões, ele já vai estar baseado naquilo, né? E aqui eu vou retornar os resultados. Então agora aqui, ó, olha só que bacana. A gente vem aqui no Insomnia, duplica isso aqui, vou botar aqui como sugestões. E aqui agora eu vou escrever, por exemplo, plataforma. Vou dar um send. E aqui eu tenho que trocar para suggest. E aqui eu tenho que trocar, botar o async também, que eu esqueci. Ó. Vamos lá. Suggest, vou dar o send. Ó, ele já retornou plataforma. Se eu botar outra coisa, que é outra palavra que a gente tem lá dentro da nossa busca aqui. Vamos dar uma olhadinha. A gente tem aqui... deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente pode utilizar daquela outra página lá, como excluir minha conta, né, que a gente tinha colocado. Vou botar Rocket para ver se ele identifica Rocket City. Olha lá, ele retornou Rocket City e retornou também rocketcity.com.br, que são palavras que a gente tem lá dentro. Isso aqui é fenomenal, porque quando a pessoa está digitando, eu consigo já ir mostrando para ela algumas sugestões de digitação baseado nisso que ela está criando. E é isso aí, a gente chegou no final do nosso exemplo. É claro que aqui na parte da busca, que eu tenho o ID, o que eu faria depois com isso? Eu pegaria todos esses IDs, faria uma busca de dados de todas as páginas né, que o ID está nesses aqui, e retornaria as páginas para o front-end, né? Porque eu não posso retornar só isso lá para o meu front-end, eu preciso retornar mais informações da página. E é isso, a gente chegou no final de um Code Drop. Me diz o que você achou dessa ferramenta, o que você está utilizando de mecanismo de busca aí dentro das suas aplicações. Se você faz a busca dentro do banco de dados direto de um Postgres, com like, com iLike, com qualquer coisa assim. Se você já usou Elasticsearch, Algolia, o que você acha desses serviços? E se você já conhecia o Sonic, ou se ele vai dar uma ajudada boa nos seus próximos projetos, onde você precisa de uma busca aí um pouquinho mais rápida e não tão completa, onde a gente consegue ter performance aí de uma maneira muito exemplar dentro da nossa aplicação. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!